Nas profundezas de um beco, havia uma garota com uma aparência familiar. Ela tinha lindos cabelos prateados e olhos carmesins. Com lágrimas nos olhos, ela estendeu a mão desesperadamente para mim, enquanto estava nos braços de um homem. E, com uma voz rouca, ela disse: "Ajude-me. Deixe comigo." Foi minha resposta imediata. Não poderia ser de outra forma. Não é o resgate de uma bela garota em apuros o romance de um homem? Impulsionei-me contra o chão. Minha AGI, que excedia 50 devido ao meu nível, fechou a distância entre a garota e os homens que a seguravam em um instante. Outro homem ao meu lado sacou uma espada da bainha. Esse cara! E fez um corte rápido. No entanto, bloqueei o golpe com minha espada de aço. A lâmina sacada da bainha interrompeu o ataque do oponente no meio do caminho. Entendo. Através do impacto recebido, estimei aproximadamente a STR do oponente. Ele parecia ser ligeiramente mais forte do que eu. Ele definitivamente me supera em habilidades com a espada. Então. Malícia. Enquanto segurava minha espada em posição de corte, recitei imediatamente um feitiço. Magia negra de baixo nível malícia. O efeito disso é obstrução de visão. Em um jogo, seria uma debilitação que reduz a precisão do alvo. Algo semelhante a uma névoa negra envolve a visão do homem. Oh não! O que é isso? Meus olhos. Um a menos. O homem estava perplexo, e a força por trás de sua espada enfraqueceu. Não deixei essa oportunidade escapar. Dei um passo à frente, empurrei sua espada com força e bati com o punho da minha espada no vazio deixado pelo seu pânico. Embora sua STR pudesse ser maior do que a minha, a diferença em VIT não era tão grande. Se alguém leva um golpe enquanto está completamente indefeso, o dano seria significativo. Gá. Com um som lastimoso semelhante ao de um sapo, um dos homens facilmente caiu no chão. Em um jogo, ele se levantaria rapidamente, mas na realidade, sem uma barra de HP, coisas como desmaiar se tornam uma debilitação. Olhei para a garota imóvel, com a boca aberta, e então gritei alto. Feche os olhos. O quê? Antes que pudesse lançar um feitiço, ela obedeceu e fechou as pálpebras sem hesitação. Nessa situação, deveria ter sido bastante assustador cegar a própria visão. Mas, felizmente, ela estava segura. Graças a isso, pude lançar o feitiço sem hesitar. Claridade. Magia sagrada de baixo nível ou claridade. Uma versão menor do artefato e que usei para derrotar o esqueleto. Transforma energia mágica em luz e a emite, mas simplesmente iluminar já é suficiente. Um flash de luz pura iluminou os arredores. Droga! A luz era tão intensa que o homem fechou os olhos reflexivamente. Ele não conseguia abri-los, mas tudo bem. Eu tinha distância, postura e localização perfeitas gravadas na mente. O flash durou apenas um momento. Quando a luz desapareceu, eu já estava na frente dele. Se você não quiser morrer, solte a mão dela calmamente. Se você se mover um pouco, vou cortar seu pescoço. Sem piscar, olhei fixamente para o homem. Eu tinha a espada apontada para o seu pescoço. Qualquer movimento repentino faria sua cabeça se separar do corpo. Com o suor escorrendo lentamente, o homem, como se estivesse se rendendo, moveu os braços para longe da garota e os levantou. Eu me rendo. Eu não quero morrer. Por favor, ajude-o. Bati levemente com o joelho na nuca do homem. Embora eu pudesse tê-lo matado naquele momento, decapitar alguém na frente de uma garota não parecia certo. Senti-me extremamente desconfortável. Independentemente de eu poder ou não decapitá-lo. Isso é tudo. Você está bem? Dirigi minha voz rapidamente à garota escondida atrás de mim. Embora ainda tremesse, ela respondeu. Sim. Obrigada. Graças à ajuda de Hermesdono, estou segura. E como você sabe meu nome? Você não se lembra do meu rosto? Nós nos encontramos várias vezes em festas. Festas. Encontro. Isso significava que ela era filha de um nobre. Ah, agora me lembro. Vaguamente recordei seu rosto elegante, mas a informação sobre ela estava na memória de Hermes, não na minha. Você é a Duquesa Vitória von Lanacuras?
Ao ouvir minha pergunta improvisada, ainda com uma expressão tensa, ela sentiu lentamente. Oh, uau! Ela é uma verdadeira dama nobre. E, além disso, do mesmo calibre que o duque da casa Lunazeria. Sinto muito. Não consegui ver bem na escuridão. Foi muito rude da minha parte. Desculpando-me vagamente pela escuridão, tentei aliviar a situação. Felizmente, Vitória parecia entender ou pelo menos parecia que sim, pois não perguntou mais nada sobre isso. Não se preocupe. Foi uma emergência. E, embora pertençamos à mesma família nobre, mal nos vimos. Eu só podia lembrar seu rosto, Hermes Dono. Ha. Agradeço sua gentileza. Bem, então, vamos deixar de lado a conversa e eu vou escoltá-la até um lugar seguro, Vitória-sama. Por favor, tome cuidado ao caminhar. Que alívio! Esta garota é realmente compreensiva. Embora ela me reconhecesse ao me ver, deu a entender que eu não fui rude. Fiquei tocado pela sua atitude, mas não era hora para isso. Eu precisava garantir a escolta segura de Vitória para o outro lado rapidamente, em vez de ficar conversando. Fingindo não notar seu olhar fixo em mim, virei-me com Vitória e voltamos pelo caminho de onde viemos. Asterisco. Saímos para a rua com Vitória. Localizarmos rapidamente um cavaleiro patrulheiro. Informamos imediatamente sobre o ataque à Vitória e voltamos ao beco com o cavaleiro. Após virar várias esquinas e chegar ao beco sem saída onde os homens deveriam estar deitados, nos deparamos com... Nada aqui. Não encontramos nenhum vestígio do que deveria estar lá. Os rastros dos homens haviam desaparecido de repente. Eles realmente foram atacados aqui por 2 homens? Sim. Eu os deixei inconscientes e amarrados com corda, mas... Então, é possível que houvesse mais cúmplices. Enviaremos cavaleiros para esta área imediatamente. Por enquanto, o mais importante é a segurança de Vitória-sama. Vou pedir que você retorne à rua e coopere na investigação. Entendido. Embora houvesse dúvidas restantes, não havia sentido em discutir neste momento. Apesar da incerteza, acompanhei Vitória e o cavaleiro de volta ao posto deles. Asterisco. Quando voltei do beco, Vitória iluminou-se com um sorriso. Ela parecia confiar mais em mim do que nos cavaleiros que a escoltavam, talvez porque eu era seu salvador. Bem-vindo de volta. Como foi? Infelizmente, não encontramos nada. Parece que havia mais cúmplices. Os homens que estavam lá desapareceram sem deixar rastro. Que confusão! Bem, pelo menos podemos nos alegrar por você estar segura. Você já contatou sua família? Sim, os cavaleiros já enviaram uma mensagem e estão aguardando uma resposta rápida. Isso é bom. Então, eu irei embora primeiro. Embora a interrogação ainda esteja pendente. Depois de me despedir, virei meu olhar para os cavaleiros quando, de repente, Vitória agarrou meu braço. Havia algo que a incomodava? Ao voltar a olhar para ela, ela soltou meu braço sem dizer nada e abaixou o olhar. Ela ainda mantinha o medo do ataque? Nesse caso, eu lançaria um pequeno feitiço de proteção nela. Não tem nenhum significado real, apenas uma promessa vazia. Está tudo bem. Se algo acontecer, eu irei ajudar você sem falhar. Eu derrotarei esses malfeitores e protegerei você, Vitória-sama. Então, não se preocupe. Ela está me ignorando? Vitória olhou para cima com uma expressão confusa em direção ao meu rosto. Foi só isso. Ela não disse mais nada. Em um silêncio constrangedor, o tempo passou, e assim que um dos cavaleiros interveio, dizendo desculpe, precisamos interrogá-la, nossa conversa terminou sem uma conclusão clara. Honestamente, estou curioso sobre o que Vitória estava sentindo. Como sua expressão permaneceu inalterada, não pude decifrar nenhuma emoção além da perplexidade. Bem, não importa. Não somos tão próximos assim. Deixando de lado a dúvida que surgiu, informei rapidamente os cavaleiros sobre o assunto. Mas é estranho. Este tipo de evento não aconteceu no jogo. Será que Vitória é um personagem secundário? A vida de Vitória von Lanacuras era extremamente monótona. Uma existência repetitiva.
Jovens nobres de posição inferior que não contribuíam em nada. Oportunistas em busca de poder e benefícios. Apesar de nascer em um ambiente privilegiado como a família do Duque, ela estava profundamente cansada de sua própria vida. Seus pais a amavam. Eles expressavam seus sentimentos plenamente. Mas, além disso, tudo parecia feio aos seus olhos. Ninguém parecia confiável. Embora ela tivesse sido informada por seus pais que a alta sociedade era um campo fértil para a corrupção, a própria sociedade aristocrática era um verdadeiro pesadelo. Um dia, sentindo-se entediada em seu dia de folga, ela saiu de casa sem que seus pais soubessem, acompanhada apenas por sua criada. A sociedade aristocrática pouco lhe interessava, mas a vida dos plebeus despertava sua curiosidade. Ela achava que ninguém aproveitava a vida como eles. Portanto, ocasionalmente, ela se misturava com o povo comum e caminhava pelas ruas. Embora a capital fosse relativamente segura, em grandes cidades sempre havia uma sombra escura. A criada havia desaparecido sem deixar rastro. Quando percebeu que estava perdida, já era tarde demais. 2 homens com sorrisos zombeteiros estavam atrás de Vitória. Ela sentiu os olhares percorrendo seu corpo e percebeu que estava sendo observada. Rapidamente percebendo isso, ela se afastou deles apressadamente e fugiu. Como normalmente viajava de carruagem, Vitória não estava familiarizada com as ruas da capital. Isso se revelou uma desvantagem, e ela se viu perdida, encurralada em um beco sem saída, perseguida como se estivesse sendo empurrada. Droga! Isso é ruim! Eu preciso voltar rápido. Quando pensou isso, os homens já estavam atrás dela. Embora tentasse resistir, pois sabia usar magia de certa forma, uma garota criada em uma gaiola dourada não poderia vencer, e eles a agarraram facilmente. Os homens pegaram o braço de Vitória e acariciaram levemente seu corpo frágil. Diante de seus olhos cheios de desejo, ela sentiu um forte medo e repulsa. Não. Não. Eu não quero isso. Eu não quero ser violada por esses homens neste lugar. Ela resistiu e gritou até sua garganta doer, mas ninguém respondeu à sua voz. Finalmente, quando os homens disseram, "Vamos rapidamente para o esconderijo", o coração de Vitória se encheu de desespero. Foi nesse momento que ele apareceu. Um jovem com o corpo inteiro coberto por uma armadura de aço. Na luz fraca, o cabelo preto do jovem se movia misteriosamente. Seus olhos dourados, como os de uma besta faminta, olhavam para os homens com uma intenção fria e forte. Diante da intrusão repentina, não havia tempo para pensar se ele era um inimigo ou um aliado. Vitória, com suas últimas forças, tremeu sua garganta dolorida e disse, "Ajude-me", e o garoto imediatamente respondeu, "Confie em mim". A partir desse momento, tudo aconteceu em um instante. O garoto saltou no chão, e antes que ela pensasse que ele iria confrontar os homens com espadas, eles caíram no chão. Então, com o poder da magia, ele derrubou o homem que segurava a Vitória e a libertou facilmente. O medo que ela sentia desapareceu repentinamente. Embora seu corpo ainda se lembrasse, a consciência de Vitória se concentrou unicamente no garoto à sua frente. Com olhos cor de rubi, ela olhou fixamente para o rosto impecável do garoto. No início, ela não percebeu, mas à medida que o medo desaparecia, ela se lembrava claramente do garoto que a ajudara. Era Hermes von Lunacuras, da proeminente família nobre Lunacuras, que ela tinha visto em festas e no Palácio Real. Quando o reconheceu, o mundo de Vitória de repente se iluminou. Depois disso, Hermes amarrou os homens, garantindo a segurança da criada. Embora os homens que Hermes derrotou tenham desaparecido em algum lugar, graças a ele, Vitória pôde retornar para casa em segurança. Ela entrou na carruagem que havia vindo para buscá-la, finalmente sentindo alívio no peito. Hermes-sama. As palavras sussurradas eram tão suaves que nem mesmo a criada sentada no sofá em frente a ela pôde ouvi-las, mas preencheram Vitória com a maior emoção que ela já havia experimentado em sua vida. Ela desejava que esse encontro não terminasse. De alguma forma, ela estava feliz por poder vê-lo novamente, também sendo seu colega de classe. Segunda-feira. Entrei na sala de aula com Fran e fiquei horrorizado ao ver uma jovem sorridente na minha frente. Ela balançou seu luxuoso cabelo prateado e falou: "Bom dia, Hermes dono. Graças a você, posso frequentar a escola hoje também." Vê Vitória-sama. Com seu cabelo prateado distintivo e olhos vermelhos determinados, seu sorriso era como o de uma bela donzela, ela não parecia apenas uma figurante no meio da multidão como eu.
Ela era a garota com quem eu compartilhei um evento heróico, mas que não aparecia no jogo. É impossível esquecê-la em apenas um dia. Ela era a pessoa que eu salvei ontem dos valentões. Não posso acreditar que ela é minha colega de classe. Não prestei atenção às apresentações de personagens que não eram heroínas ou protagonistas, e agora tenho que lidar com isso? Que irritante! Mas, ao contrário da minha confusão, a filha do Duque à minha frente falou com um sorriso radiante. Sim, quero agradecer novamente. Obrigada por ontem. Graças a você, posso vir à escola. Não, não há necessidade de me agradecer novamente, Vitória-sama. Se você está segura, não precisa de mais agradecimentos. Fico feliz por poder protegê-la. Droga! Se eu soubesse que ela era alguém da minha classe, eu não teria corrido o risco de salvá-la. Não, na verdade, eu teria intervindo de qualquer maneira, não importa quem fosse. Eu não sou o tipo de pessoa que pode deixar uma garota em perigo de ser sequestrada. Mas pelo menos eu poderia ter escondido minha identidade antes de fazer uma entrada tão chamativa. Assim, eu poderia ter evitado receber a gratidão dela. É reconfortante ver que suas ações são apreciadas, e você se sente satisfeito por ter ajudado. No entanto, ser bem visto por uma garota com o perigoso título de duquesa pode trazer problemas. Já estou sob o intenso escrutínio dos meus pais se perguntando: você ainda não decidiu um noivado? Minha salvação reside na Academia Real de Magia. Uma vez graduado, eles certamente me atribuirão um noivado sem sequer me consultar. Mesmo que ela, com seu status, mostre interesse em mim, meus pais ficarão encantados com o noivado, ou será que não? Não deveria ser o contrário quando se trata de duas famílias ducais? Concentrar tanto poder em casas nobres pode ser prejudicial para a monarquia. Ainda assim, a presença de Vitória permanece um problema. Se ela realmente ocupar meu tempo com gratidão ou algo do tipo, isso seria um problema. Não posso me dar ao luxo de negligenciar eventos comuns para sua tranquilidade. Você pode pensar, seja amigável com seus colegas de classe, mas na minha situação atual, não tenho essa liberdade. Não tenho nem mesmo paz de espírito. Haha, Hermes Dono é um homem humilde. Não espera nada em troca, como um verdadeiro cavalheiro. Mas como nobres, você deve entender que devo agradecê-lo, ela disse ao retornar ao seu assento com sua criada. Por outro lado, Fran, que não sabia o que estava acontecendo, perguntou com um olhar transparente que me assustou: o que aconteceu ontem? De fato, a história de como eu derrotei secretamente 2 valentões por ela, tudo saiu. Antes da aula começar, Fran recebeu uma palestra incessante de Vitória. Droga, Vitória. Você estragou tudo. De volta ao meu assento, olhei para a Vitória sorrindo e suspirei silenciosamente. Não posso deixar de me sentir culpado. Além de receber o ataque mental de Fran, o tempo passou suavemente. Graças à minha inteligência, que não é muito alta nem muito baixa, seguir as aulas foi fácil. Quando as aulas da tarde terminaram, arrumei meus livros na mochila. Entreguei a mochila um pouco pesada a Fran e corri de volta para o dormitório. Durante a semana, não há muito mais o que fazer além das aulas. Nos fins de semana, geralmente mergulho em masmorras para subir de nível, mas devido às rígidas regras noturnas durante a semana, evito sair. Isso limita as atividades possíveis, então me dedico a treinar no meu quarto. Levantei-me e saí da sala de aula sem olhar para trás. É triste admitir, mas depois de alguns dias na escola, ainda não tenho ninguém que possa chamar de amigo. Estranho? Não muito. Pelo contrário, ela está constantemente me seguindo. Ela até se refere a si mesma como uma companheira, então seria estranho se eu a considerasse uma amiga por conta própria. E seria complicado se ela aceitasse isso e começasse a se tornar muito mais pegajosa. Seria um incômodo. Ela é fofa? Sim, ela é a heroína final. Mas para mim, que renasci neste mundo como um personagem secundário, ela parecia apenas uma intrusão que atrapalhava meus desejos. Não é que eu não goste dela, mas gostaria que ela diminuísse um pouco. Parece que meu desejo foi concedido, pois não vi Vitória na sala de aula. Talvez ela esteja ocupada sendo a protagonista de uma comédia romântica, então rapidamente me dirigi à porta de entrada e saída. No final, pouco antes de sair da sala, o sorriso de Vitória se torceu de uma forma estranha, como uma lua crescente, o que foi perturbador. Embora tenha chamado minha atenção, me perguntei por que meu instinto estava me incomodando assim.
Meu instinto detectou algo em comum? Eu não tenho esse tipo de habilidade. Fiquei tentado a dar um tapa no meu eu do passado que havia declarado isso enquanto retornava ao meu quarto e me concentrava intensamente no treinamento mágico. Assim que estava me concentrando, houve uma leve batida na porta, anunciando a chegada de um visitante muito problemático para mim. Ao ver um homem e uma mulher simultaneamente inclinando a cabeça diante de mim, fiquei sem palavras. Francine, a empregada que abriu a porta à esquerda para verificar o visitante, também ficou paralisada ao testemunhar a cena. Se não fosse por ser impelido, neste momento eu poderia ter sido tentado a gritar: como isso aconteceu? No entanto, diante de dois indivíduos claramente nobres que, ao me verem com seriedade, rapidamente inclinaram a cabeça, não pude permitir-me tal comportamento frívolo, mesmo de brincadeira. Superando meu breve estado de rigidez, apressei-me em falar com eles. Oh, por favor, levantem suas cabeças. Parecia que eles entenderam minha confusão, e o casal notavelmente atraente levantou as cabeças obedientemente. No entanto, o rosto da mulher me parecia familiar de alguma forma. Nós nos conhecemos? Não, é improvável que eu tenha tantos conhecidos adultos. Se nos encontrássemos na alta sociedade, eu deveria lembrar dela imediatamente. Se não, talvez eu a tenha visto de longe? Embora eu sinta um certo desconforto, não consigo chegar a uma resposta. Enquanto coçava minha cabeça, o casal tomou a iniciativa e falou: pedimos desculpas por esta visita repentina. Não era nossa intenção causar-lhe desconforto, mas queríamos expressar nossa gratidão. Gratidão? A situação estava se tornando ainda mais confusa. Com várias perguntas girando em minha mente, os instiguei a continuar. Sim. Somos muito gratos a você, o salvador de nossa filha. Salvador de sua filha? A resposta veio de repente, lançando luz sobre tudo, incluindo o incidente da manhã. Ah, agora entendo. Então era isso. Tudo se encaixa. Ela acabou sendo a mãe de Vitória. Agora que penso nisso, elas realmente se parecem muito. É natural, sendo mãe e filha. Ah, agora eu lembro. Esses dois rostos estavam na memória de Hermes. Ao mencioná-los para mim, memórias do passado surgiram repentinamente em minha mente. É uma conveniência ambígua. Não sei se gosto disso ou não. No entanto, nunca imaginei que o duque e a duquesa viriam para uma visita sem aviso prévio. Em primeiro lugar, eu me sentiria desconfortável mesmo se eles expressassem uma gratidão excessiva. Na verdade, o motivo pelo qual me retirei rapidamente foi esse. No entanto, eles provavelmente ouviram sobre mim através de Vitória. Reconhecendo-me como o salvador de sua amada filha, eles decidiram me visitar aqui. Estou impressionado com tanta gratidão. Parece que você entende nossa situação. Embora tenhamos nos cruzado em algumas festas, permita-me apresentar-me formalmente. Meu nome é Gilbert von Lanacuras. Sou apenas um investidor comparado a você, um indivíduo distinto. Realmente invejo seu talento. Um mero investidor? Por favor, a família Lanacuras é a mais rica entre a nobreza. Gilbert possui um poder impressionante em um sentido diferente de lunazeria, destacando-se por seu talento e sucessos em vários campos. Ele é um gigante por si só, sem mencionar um titã em comparação. Eu sou Ayla von Lanacuras. Faz muito tempo que não tenho uma conversa assim. 1. É uma honra conhecer o Duque e a Duquesa Lanacuras. Como vocês já devem saber, permitam-me apresentar-me. Eu sou Hermes von Lunazeria, o filho legítimo do Duque Lunazeria. Sim, parece que o Duque Lunazeria continua a nutrir talentos excepcionais como sempre. Você se sentiu sobrecarregado enfrentando dois adultos? Hermes, você tem o potencial de se tornar um excelente cavaleiro ou feiticeiro, certo? Ha ha ha. É lisonjeiro ouvir isso. Mas, antes de mais nada, por favor, entrem. É apenas um quarto no dormitório, então peço desculpas pelo espaço apertado. Não nos importamos. Fomos nós que invadimos sem aviso. Pelo contrário, temo ter causado-lhe inconveniência. Convidando os dois para o fundo da sala, o chá foi preparado com a ajuda de Fran. Felizmente, como era um quarto para nobres, tinha móveis apropriados para receber visitantes. O Duque e a Duquesa Lanacuras sentaram-se em um sofá de alta qualidade e continuaram conversando enquanto apreciavam o chá que Fran havia servido.
Para mim, foi uma conversa que me causou dor de estômago. Bem, minha filha constantemente fala sobre sua magnificência. Ela diz que você usou magia para derrotar facilmente alguns bandidos em um instante. Apesar de ter apenas 15 anos, é realmente impressionante. Não se sente tranquilizado por ter um gênio das artes marciais próximo a você? Ah! Francamente, me senti desconfortável com tantos elogios. Não é que eu não goste, mas me sinto envergonhado. Além disso, por que eles dramatizaram tanto minha história em apenas um dia? Eu não os matei. Eu apenas os derrubei. Mas corrigi-los poderia ofendê-los, então simplesmente sorri e ouvi sem objeção. Então, o Duque disse algo inesperado. Tenho uma proposta para Hermes Dono. É uma das razões pelas quais vim aqui. Você estaria disposto a ouvir? Uma proposta. Se houver algo que eu possa fazer, ficarei feliz em colaborar. Talvez seja um pedido de escolta ou investigação. Apesar de ser jovem, parecia que eu havia ganhado sua confiança, então consideraria aceitar dependendo do conteúdo, pois isso poderia contribuir para o meu crescimento. Obrigado. A proposta é: que tal se casar com minha filha, Vitória? E, ao ouvir as palavras do Duque, meu corpo congelou. Meus pensamentos pararam por um momento. Após alguns segundos, tentei pensar com calma. Casar? O que significa casar? Tremendo totalmente, consegui articular palavras. E isso é, você quer dizer, me noivar? Exatamente. Apenas você pode cuidar da minha filha. Afinal, você é o único que a protegeu. Sua linhagem e caráter são uma garantia. O que acha? Apesar do que você diz, eu realmente me sinto desconfortável. Por quê? Mesmo que eu diga isso, minha filha Vitória é bela e qualificada. Ela certamente o tratará muito bem. A questão não é essa. Um noivado entre famílias nobres não pode ser acordado tão facilmente, certo? Devemos informar Sua Majestade sobre isso. Além disso, para mim, acredito que é muito cedo para o amor. Sem dúvida, não é uma decisão tão simples para nós fazermos casualmente. Oh! Os olhos do Duque brilharam com um brilho suspeito. Um olhar afiado como o de um falcão espreitando sua presa. Então, continuei falando com determinação. Ainda não alcancei mais do que um nível medíocre de força. Não posso ficar assim. Quero progredir mais, me tornar mais forte, aperfeiçoar minha magia ainda mais. Esse é o meu objetivo. É por isso que não posso aceitar o noivado. Eu disse isso. Eu afirmei isso. Esforcei-me ao máximo. Posso descansar agora, embora seja impossível com o Duque na minha frente. O Duque ouviu minhas palavras, fechou os olhos e acenou com a cabeça várias vezes. Então, ele abriu os olhos novamente com uma expressão renovada e sorriu como se estivesse convencido. Entendo. Você tem um espírito admirável de melhoria. Você é digno de fazer parte de Lunazeria. Talvez seja por isso que você é forte. Você. Tudo bem. De alguma forma, eu esperava que terminasse assim desde o início. Embora me sinta desapontado, respeitarei sua decisão. Bem. Parece que o Duque concorda com minhas palavras. A tensão em meus músculos relaxou enquanto senti o peso sendo retirado dos meus ombros. Mas isso não significa que vou desistir. E, se você está buscando melhorar, por que não esperar um pouco? Você ainda é jovem. Como nobre, em algum momento terá que se casar, então quando esse momento chegar, eu lhe perguntarei novamente. Afinal, tenho certeza de que você alcançará a força rapidamente. Entendo. N não, e isso não pode ser. Eu não posso recusar isso, posso? Apenas meu pai pode parar isso. E eu sou apenas um filho vivendo à sombra da fama dos meus pais. É impossível. Como isso aconteceu? Depois de me despedir dos dois duques que saíram satisfeitos e disseram que tinham trabalho a fazer, lágrimas se acumularam ao ouvir Fran dizer: minhas condolências. Você fez bem, e desabei na cama. Nesse curto período, uma avalanche de pensamentos me sobrecarregou. Exausto, parei de tentar raciocinar. Eu não posso. Eu não quero.